não é? Que se divida aí a culpa entre funcionários e parque, pode ser até que aconteça. Agora, tirar o parque da história, não acho que seja possível acontecer não, tá? Nós vamos tratar desse assunto hoje, justamente com a presença aqui do Dr. Ademar Gomes, que é o advogado da família da vítima, mais uma vez aqui no nosso programa, depois daquela contundente entrevista coletiva que ele deu ontem à imprensa lá em Vinhedo. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Tem muita coisa para a gente conversar, para esclarecer, né? Tem pontos polêmicos Vamos mesmo. agora Para a entrevista coletiva que o doutor Ademar Gomes deu ontem, os pais falaram e realmente o Brasil parou para ver essa entrevista coletiva. Vamos conferir já. Tenho perguntado constantemente à imprensa, o que o senhor acha da perícia? A perícia é fraudulenta, a perícia é imprestável, é vergonhosa a perícia. Não podemos aceitar uma perícia desse tipo. Se apenas uma cadeira está ruim, para mim já não presta. Eu vou ser bem sincera com você. Já não está bom, já está errado, para tudo. Os peritos, se tivessem a capacidade, teria no momento exato, visto onde estava o corpo da garota, porque ela tinha sangue, dali levantar realmente a posição. Eu não falo só pela minha filha, eu falo pela população. Porque hoje foi minha filha, amanhã poderia ser qualquer pessoa. A perícia constatou, entendeu, que a vítima estava sentada no lugar da mãe. Isso não é verdade. A vítima estava sentada bem no canto. Quem olha para o brinquedo, à esquerda. E impus a mão nela e orei, e ela não estava respirando. Foi a hora que eu olhei para o meu marido e eu falei, Ri, ela não respira. Foi a hora que algumas pessoas, parece que eu vi na internet, tiraram algumas fotos, que ele abaixou e foi orar também nela. Foi quando chegou a paramédica, né? Ela chegou, ela mediu aqui no pescoço, simplesmente foi isso que ela fez. Ela colocou 2 dedos aqui no pescoço e a hora que ela levantou a cabeça da Ilkari, é uma coisa que eu não quero lembrar nunca mais na minha vida, nunca mais eu quero lembrar aquilo na minha vida. Ela levantou, ela falou assim, vocês querem que eu reanime-a? Uma falha que não podemos aceitar, essa falha da perícia. Mas, infelizmente, houve essa falha e Deus pôs o dedo na ferida. Com que a mãe estivesse presente no dia e a tia fotografasse aquele momento quando a filha subiu para a morte. Doutora Silmara, em algum momento a Gabriela reclamou de alguma coisa que estava incomodando o corpo dela ao sentar na cadeira? A gente viu algumas fotos ali, parece que na hora da pose ela olhava para baixo, parecia incomodada com alguma coisa. Não. A senhora lembra dela reclamar? Não, ela não reclamou, isso aí é fácil de eu explicar. É que a Ilkari não gostava de prender o cabelo. Então, se você for reparar, o cabelo, ela tá olhando, ela estava segurando e olhando, simplesmente o cabelinho dela estava na frente, que ela não gostava de prender o cabelo. Então nós levamos ontem essa foto, onde nós desmascaramos realmente a perícia, um outro motivo. O brinquedo não demorou para subir, é um tempo diferente das outras rodadas, né? Ele foi acionado manualmente. Também não sei Eu também não sei te responder, porque é a primeira vez que eu vou ao parque e a primeira vez e última que eu vou andar num brinquedo como aquele. Então, infelizmente, também não posso te responder. Testemunhas. Foram ouvidas algumas testemunhas que relataram os fatos que não são verdadeiros. Essas testemunhas serão processadas por falsos testemunhos, Quem mentiu? Nós estávamos sentados nós 4 no mesmo jogo de cadeiras, que eu estou falando desde a primeira vez que eu dei a entrevista. Nós estávamos sentados nós 4, quando desceu, o brinquedo desce, porque ele desce com tudo, que é uma queda livre, desce com tudo. Eu escutei um barulho muito alto e a minha sobrinha, que estava ao lado dela, gritando o nome da minha filha, Ilkari. Foi só isso que eu ouvi. Várias pessoas nos telefonaram, eu tenho essa relação, se colocando à disposição, que tem provas de que esse brinquedo já estava com defeito há muito tempo. Até fotografaram, inclusive. Então, quando uma cadeira está ruim, todos poderão, parece que dá problema nos outros. Então, e se fosse nós 4 que tivéssemos morrido? E o parque, elas disseram, não observou isso, porque não quis. Por que aquela cadeira toda, o jogo de cadeira não já estava interditado? É isso que, na verdade, são perguntas que eu preciso fazer. A senhora não viu a alavanca se movimentar? Nada disso a senhora viu? Não, eu não vi a alavanca se levantar. Eu ouvi, a uma certa altura, eu ouvi a minha sobrinha gritando, já sem voz, o nome da minha filha. Foi quando
o brinquedo chegou lá embaixo, vi que a cadeira dela aquela trava já estava descida. Foi quando eu abri todo rapidinho, não sei nem como, não sei dizer como. Abri as travas rápido e minha filha estava caindo no chão. Ninguém orientou vocês se aquela cadeira estava com defeito? Não. Vai ser fechado o parque? Se depender de mim, será fechado esse parque. O parque tem prestado apoio a vocês, a família? O parque esteve a última vez comigo e com meu marido na sexta-feira de madrugada, quando foi liberado o corpo da Yukari. Que não podemos conceber, aceitar que uma criança morre num parque e continua trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecido. Isso é vergonhoso, isso é falta de respeito com a vida humana. Quando abriu os portões ali, né, da nossa vez, ela e as minhas sobrinhas saíram correndo. Ela tirou o chinelinho do pé, colocou ali no cestinho e sentaram. E já abaixaram a trava. Quando eu cheguei com meu marido, nós ocupamos as duas cadeiras que sobravam e também já puxamos. Então, na verdade, eu não posso te dizer, porque ela chegou e sentou antes que eu chegasse. A senhora não viu que foi ela que levantou? Não. A gente chegou, elas já estavam sentadas. De qualquer maneira, não teve nenhuma dificuldade para que ela sentasse ali. Ela levantou normalmente, abaixou normalmente. Normalmente, porque quando nós chegamos, ela já estava sentada naturalmente e toda feliz, para falar a verdade. A prefeitura será responsabilizada por nós. Nós não podemos aceitar que uma prefeitura tenha um parque desse porte e não tenha uma perícia para saber o seu funcionamento, o seu estado de funcionamento. Ela será responsabilidade. Além de que o próprio shopping também será processado por danos morais e danos materiais. Eles poderão ir a júri, inclusive, que eles sabiam que aquele brinquedo não poderia ser utilizado. Segundo eles, aquele brinquedo estava desativado. Estava desativado porque não colocaram um adesivo desativado. Por que não lacraram aquela cadeira? Aí vem outra pergunta. Por que a perícia realizou a perícia uma cadeira que não era correta? Por que não realizou nas 4 cadeiras? Por quê? Falta de interesse? Por quê? Até hoje não consigo essa resposta. Mas vamos lutar para que a verdade apareça. Doa quem doer. Não vamos de jeito nenhum ficar com os braços cruzados. O garoto que também usava o brinquedo chegou a dizer que ela perguntava como é que travava o brinquedo, que ela pediu ajuda. Isso aconteceu de fato? Não, isso não é verdade. Não é verdade pelo simples fato. A minha filha falava muito pouco português. Ela conversava com a minha sobrinha em japonês. E nós temos na foto, se vocês puderem reparar, numa foto, ele está sentado do outro lado onde está sentado o meu marido. Se o meu marido, que estava ao meu lado, não escutava o que a minha filha falava, será que esse rapaz, eu não o conheço, não tenho nada contra ele, que Deus o abençoe, sabe? E dê sabedoria na vida dele. Será que ele tem um ouvido tão bom que ele possa ouvir do outro lado e ele entende japonês? É uma outra pergunta que eu quero deixar, na verdade. Eu te respondo com uma pergunta, que eu também não sei te responder, me perdoe. Mas na hora que a Yukari caiu, tem uma testemunha do local que diz que acha que ela já estava em óbito, não havia dúvida disso. Vocês têm alguma certeza em relação a isso? Bem, quando a minha filha caiu, eu fui a primeira pessoa que vi. Eu fui a primeira pessoa que vi a Yukari. Ela estava no chão deitada. E naquele momento, eu só pensei em uma coisa. Eu fui orar com ela. E impus a mão nela e orei. E ela não estava respirando. O que você espera que seja feito? O que você esperaria? Se fosse o filho de vocês, o que vocês iriam querer? Você acha que o parque deve ser fechado? Eu vou ser bem sincera. Eu não falo só pela minha filha. Eu falo pela população. Porque hoje foi minha filha. Amanhã poderia ser qualquer pessoa. E outra coisa que eu não aceito, que eu não admito, que é algo que está doendo no meu coração. O parque estava aberto. O parque estava aberto. No dia, no local. Então você quer que o parque seja fechado? Eu quero. E aí o funcionário, né? É que eu não quero afirmar algo que eu não vi. Eu ouvi a voz, porque eu estava fechando. Eu não olhei o rosto.
né? Eu não posso dizer aquilo que eu não vi. E a senhora ouviu? A voz dizendo, é seguro. Mesmo sem o segundo fecho, é seguro. Mesmo assim, Um ele não funcionário. foi. Não foi. Mas esse é um funcionário falando. Isso, o funcionário. Qual funcionário? Qual funcionário? Porque na hora que eu estava fazendo, eles estavam à frente. Então eu fechei e ele me respondeu. Na verdade, eu nem falei com ele, eu falei com a minha filha. Ele escutou e respondeu. Ela chegou a falar, não, tô sem cinto? Minha filha? É. Não, eu não ouvi. Ela falou não. Ela falou que não tinha, ela não respondeu. Ela falou que não tinha o cinto pra fechar. Isso. Ela respondeu, não tem. Não tem. E a senhora acha que os funcionários que estavam ali, eles não sabiam que aquela cadeira estava com problema? A senhora acredita nisso? Ou eles simplesmente falaram, mesmo sem o cinto a trava vai segurar? Se eles já tinham avisado o parque, é algo que eu imagino. Eles avisaram o parque que as cadeiras estavam com problema. Tinha mais de uma com problema? Não, ao menos foi aquilo que eu ouvi, não, né? Se eles avisaram, não sei. Será que eles já estavam cansados? Eu não sei como que é o trabalho aqui. Eu não sei se eles prestavam realmente atenção todos os dias naquilo. Será que eles, como não tinha algum aviso na cadeira, será que eles tinham certeza qual que era a cadeira? Talvez nem eles mesmos sabiam. Eles sabiam que havia uma cadeira com defeito, mas qual era a sequência, o jogo da cadeira? Será que eles sabiam que era a cadeira de tal número? No parque, Sônia, que continua os funcionários, né, que se movimentam e algumas questões que estão sendo colocadas à promotora Beatriz. Nós vamos acompanhando esses momentos aqui, já que ela decidiu, de repente, atender aqui a imprensa, Sônia. Certo. Ô, Tony, é que o doutor Ademar quer deixar uma pergunta no ar, aí você pode repassar para a doutora, por favor? Pode falar, Ô, doutora. Tony, eu gostaria que você perguntasse à promotora, ela como uma promotora do Código do Consumidor, em defesa do Código do Consumidor, existem vários boletins de ocorrência de pessoas que foram vítimas do parque. A minha assessoria levantou dezenas de pessoas que caíram, foram vítimas do parque. Sim. Ela, como a promotora em defesa do consumidor, ela não sabia disso, não tomaram nenhuma providência? Ou ela não tomava conhecimento desse boletim de ocorrência? Vou perguntar a ela, chega aqui novamente, ela que está falando, vamos ouvi-la, eu já faço a pergunta, doutora Ademar. Procedimentos operacionais padrão. O Ademar Gomes, advogado da família, está ao vivo no estúdio com a Sônia Abrão. Ele queria saber da senhora o seguinte, que ele já levantou que existem vários boletins de ocorrência de outras vítimas, de outros fatos, e se a promotoria já sabia disso. Eu acabei de assinar um ofício dirigido ao delegado de Vinhedo solicitando o levantamento dos boletins de ocorrência registrados nos últimos 2 anos envolvendo acidentes, né, situações de lesão corporal culposa ou outro tipo de lesão à integridade da pessoa no parque. Essa informação pode sim ser interessante do ponto de vista civil, na medida em que pode evidenciar que o parque tem um grande número de ocorrências de acidentes. Mas até então essa informação, a senhora não chegou aqui, senhora? Não. Ela não tem informação. Ainda não tenho essa informação. Doutora Ademar Gomes, ela disse que não tem essas informações ainda e que ela solicitou ao delegado, doutor Ademar. Depois se ligar, a senhora precisa da nossa assessoria, nós temos todo o levantamento. Isso mesmo. De pessoas que moram, inclusive fora de Vinhedo, moram em Araraquara, em Araras, em Guarulhos também, que fizeram os BOs fora de Vinhedo, de Vinhedo também. Nós temos todos esses levantamentos. Se for necessário, eu forneço ela também. Ok, Tony. Então, qualquer declaração importante aí da promotora, é só você chamar a gente, tá certo? Ok. Tá, obrigada então, viu? Vamos começar aqui a nossa conversa. Nós estamos inclusive com a perita Maria do Rosário, a doutora Ademar Gomes e o Jorge Nordello. Doutora Ademar, é verdade que a indenização que o senhor está pedindo é de 3 milhões para a família da vítima, 2 milhões do parque, 1 milhão da prefeitura? Um valor que pague a vida de quem quer Isso que é verdade, seja. Isso claro, não existe. Claro. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa. No Japão, a indenizações é diferente. Nos Como Estados é que Unidos, dos países do primeiro mundo. Aqui não. Aqui, infelizmente, existe uma tabela. Você não consegue uma indenização vultosa, coisa muito difícil. Porque o judiciário no Brasil não aceita isso. Entendi. Nós não podemos aplicar aqui a legislação de outro país. Mesmo que a pessoa morasse lá. Morasse lá. Ela mora no Japão. Então, nós estamos pedindo esse valor.
Vamos lutar até um valor mais, inclusive. Vou reunir com a família na próxima semana, porque é um valor para eles irrisório no Japão. Só que nós temos que basear na legislação brasileira, não na legislação do Japão. Então, nós estamos ainda em discutir realmente esses valores com a família na próxima semana. Na coletiva, o senhor falou que a perícia era vergonhosa, terrível mesmo. Olha, como é que isso chocou muito essa fica perícia. mais de indignação? 40 anos de formado, veio uma perícia vergonhosa, fraudulenta, mentirosa, foi induzida. Entendeu? Induzida como? Induziram os peritos a erro ou o senhor acredita que houve um acordo lá dentro? Houve até má fé. Não sei de quem. O delegado hoje usou a expressão, má fé. O senhor acredita que houve mesmo? Eu acredito isso. Essa expressão é minha, desde o início. Certo. Porque, e se a família não tivesse essa foto? Sim. Entendeu ou não? Eu, quando conversei com a família, eu fiz um estudo amplo da situação. Eu conversei, eu cheguei de viagem da África domingo à noite, atendi o caso na terça-feira. Fui procurar pelos familiares. Eu fiz questão, eu e minha equipe, para um detalhe, para levantar alguma coisa. E conseguimos levantar essa foto, que foi importante para desmascarar a perita, os peritos que fizeram isso. Porque foi vergonhoso. É imprestável esse laudo. Temos aqui uma presidente da Associação dos Peritos, uma grande perita conhecida no Brasil, uma mulher de renomada, que vai dizer isso sobre isso, sobre essa perícia. Mesmo. Olha, meu Deus do céu, como é que se faz uma perícia em uma cadeira só? Por que não fizeram as 4? Ou um brinquedo inteiro. Isso é má fé. Entendeu? Isso é uma perícia tendenciosa para chegar onde eu não sei. Que a vítima estava do lado esquerdo que mandava para o brinquedo, do lado esquerdo. E fizeram na segunda cadeira à direita, onde estava a mãe da vítima. Exatamente. E o corpo, ela vai explicar melhor. Quando cai o corpo, cai naquela direção. Tá certo ou não está? O corpo estava na outra direção. A distância de 1,5 metro aproximado. Será que o perito não viu isso? Os peritos não tiveram interesse em ver isto? Ou tiveram interesse em dizer, bom, eles vão para o Japão, vai terminar em alho e óleo também, vai terminar em pizza, então vamos fazer qualquer perícia. Só que Deus pôs o dedo na ferida. É verdade mesmo. Entendeu? E eu tive a felicidade, digo isso, de ser procurado pelos familiares para que esclarecesse a verdade. Estou tranquilo. Cheguei em casa ontem, minha esposa me deu um beijo, dizendo, meu bem, está de parabéns. Conseguimos realmente colocar a investigação no seu devido lugar. Exatamente. Agora, esclarecendo o que meu colega doutor Norbelo falou aqui no início, dizendo que estão querendo jogar a responsabilidade na vítima. Foi isso, Norbelo? Eu quero aqui tranquilizar a família da vítima e toda a sociedade brasileira e brasileira. Isso não vai ocorrer. Nós estamos atentos nesse inquérito policial. Não só eu, como minha equipe toda. Estamos realmente, não vamos deixar de maneira alguma que exista mais qualquer fraude. E vamos denunciar que isso, se isso acontecer, isso pode ficar tranquilo. Não só você, Lordelo, não só familiares, como toda a população brasileira. Nós vamos, assim como nós levantamos a verdade, vamos continuar investigando para que a verdade seja esclarecida. Doa quem doer, nós não estamos preocupados com quem quer que seja. E estamos tranquilos ainda. O advogado do parque, doutor Alberto Zacarias Toron, um grande criminalista, um dos maiores do Brasil, posso lhe dizer. Ele está assessorando o parque e ele é um homem muito íntegro. Ele também não vai admitir que se faça realmente qualquer fraude nesse inquérito policial. Isso eu conheço, porque até agora ele tem conduzido a coisa com muita honradez. Inclusive, ele intercedeu junto ao parque, à direção, para que o parque fosse fechado durante 10 dias. O parque podia criar um problema. Ir à justiça e dizer, não, eu vou continuar trabalhando. Mas não, o doutor Toron tem um peso muito grande para que o parque fechasse 10 dias, para que houvesse uma perícia em todos os equipamentos. Tá certo. É importante isso, viu, Sônia? Porque a gente verificou algumas colocações dos advogados que defendem aqueles 2 funcionários, que daqui a pouco nós vamos mostrar a fotografia. Que a gente tem a foto deles. Que eles estavam muito perto e, na realidade, orientando e operacionalizando aquela máquina. E eu tomei ciência, em alguns veículos de comunicação na internet, de algumas colocações que me chamaram a atenção. Me dá a impressão, fazendo uma comparação paralela, de quando o homem mata a mulher e depois ele começa a denegrir a imagem da mulher que foi morta. Então, não, a culpa foi da mulher. E o doutor Ademar está aqui defendendo a família e tenho certeza que não vai permitir que isso ocorra. Eu queria fazer um comentário do que foi colocado em uma dessas matérias, doutor Ademar,
para a gente verificar o absurdo que chega para você tentar tirar a responsabilidade de um e passar a responsabilidade para uma menina, né, que está morta. Que é a grande então, vítima em um dos dessa sites história. foi colocado assim: de acordo com o advogado, a cadeira estava fechada e travada, mas ocorreu alguma falha mecânica que deixou um espaço permitindo a entrada da adolescente. Os dois operadores detectaram esse problema 15 minutos antes. O que acontece? Olha a colocação, Sônia. Os funcionários afirmaram que a trava da cadeira estava bamba e pelo porte físico da menina, ela talvez teria entrado de esguio. Ou seja, estão querendo colocar que aquele mecanismo estava fechado, bamba, e que a menina consegue entrar por vontade própria sem abrir aquele colete e fechar. Ou seja, estava interditada a cadeira e a menina entrou porque ela quis. E eles deixaram. Mas espera um momentinho. É importante a gente colocar, doutor, a cadeira estava interditada, o problema é do parque. Ela não estava sinalizada, ela não estava travada. E digo mais, os funcionários olhavam para os 4 familiares que viram a menina sentada na cadeira e acionaram o mecanismo. Perfeitamente. Então, como é que vem com uma história furada? E o pior de tudo, Sônia, por isso que a investigação sempre é um aparato complicado, porque você tem o quê? Pessoas tentando tirar a sua responsabilidade utilizando a mentira. E a mentira porque, pera um momentinho, a mentira começa no momento em que as pessoas que estavam no local, porque muita gente viu o acidente, como é que falam para os peritos que a cadeira era a segunda da direita para a esquerda e não era a última de quem olha para o lado? E como é que a perícia acredita, né? A requisição pediu para fazer perícia nessa cadeira. Então vem um falar, é nessa cadeira. Quer dizer, a perícia... Existem peritos e peritos. Com certeza. Existem perícias e perícias. A perícia foi induzida a erro. Certo. Isso aí, de uma certa forma, é até obstrução à justiça. Eu não sei que força que tem esse Parque Hopi Hari. E, doutora Ademar, graças a Deus que o senhor é advogado de defesa dessa família, porque isso precisa ser esclarecido. Veja só, até discordo de você que ela foi induzida a erro, os peritos. Apontaram a cadeira errada. A capacidade dos peritos, que eles tinham a obrigação de saber e fazer o trabalho correto. Você sabe disso. O perito não pode acreditar no que estão falando para ele. Fizesse as 4 cadeiras, ou em todas as cadeiras que ali estivessem. Isso é obrigação dos peritos, e você sabe disso. O perito não pode acreditar no que estão falando para ele. Fizesse as 4 cadeiras, ou em todas as cadeiras que ali estivessem. Isso é obrigação dos peritos, e você sabe disso. Ele não pode acreditar no funcionário. A cadeira é extra? Como? O sangue estava onde? A criança caiu aqui. O sangue estava embaixo. E aqui, se ela estivesse na segunda cadeira, o sangue estaria aqui. Está correto ou não está correto? Está correto. Será que os peritos não viram isto? É a falta de capacidade dos peritos, a omissão deles. Houve algum interesse? Eu não sei. Não estou acusando ninguém. Está falando do resultado é vergonhoso na prática, essa né? perícia. Como é que a senhora vê Eu acho isso? que tem que abrir uma sindicância, na verdade, a Secretaria da Segurança Pública, para apurar a responsabilidade desses peritos que estiveram lá, com certeza, realmente, porque se foram houve outros alguma depois. Coisa que não está bem esclarecido, existe a figura da falsa perícia. Perfeitamente. Os únicos que têm que responder criminalmente são os peritos. E vou acioná-los. Tem que acionar também. Eu vou acioná-los. Mas tem que acionar também aquele que solicitou a perícia, se não direcionou para essa cadeira. Eu não sei qual foi a solicitação. Na verdade, as coisas não vão ficar tão fáceis. Eu vou levantar, realmente, nós estamos levantando, eu vou acionar todos os responsáveis por essa perícia. Certo. Quem induziu ou não induziu. Nós vamos processá-los, não há dúvida nenhuma. E todos os que mentiram, que disseram que a menina estava sentada na cadeira. Serão processados por falso testemunho. Fica tranquilo. Eu estou de olho nesse inquérito policial. Porque uma coisa é você dizer, estava sentada aqui, estava sentada aqui, estava sentada aqui. Outra coisa é fulano falar, eu não sei onde estava sentada. Então, era orquestrado para dizer que aquela cadeirinha quebrada, que não sei por que cargas d'água, se está quebrada há 10 anos, não tinha um aviso lá, né? interditada, desativada. É por que é isso? Colocar um cadeado ali. E depois vem dizer que aquele menininho de 18 anos que estava trabalhando no parque é o responsável. Quando a cadeira quebrou, ele tinha 8 anos. Não há dúvida nenhuma. Não queria saber disso. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo. Eu não sei qual é a força que tem esse Hopi Hari.
Eu não sei, deve ser de alguém que tenha muito dinheiro, porque para todo mundo entrar nessa, deve ser alguém que tenha muito dinheiro. Não há dúvida nenhuma, não vou dizer nem que houve Me a corrupção, não quero desculpem, acusar quem ninguém. achar que se sente Houve ofendido, carapuça cai na cabeça de quem Houve serve. a falta de interesse, houve, na verdade, a falta de capacidade dos peritos que deixaram, vir agora alegar que foram induzidos a erro. Meu Deus do céu, é vergonhoso alguém dizer que foi induzido a erro. Um perito, ele não tem a capacidade técnica para fazer uma peritagem? Sim, não, eu entendo até que alguém chegue lá e fale, olha, ela estava nessa cadeira, e não fosse verdade. Grandes peritos de São Paulo. Claro, Um dos isso melhores já do ficou mais Brasil, do que talvez até da provado, América né? do Sul. É Exatamente. o caso da Isabela, dos Nardoni. Exatamente. Fizeram uma perícia que Uma aquilo perícia orgulha os maravilhosa. A Maria peritos do Rosário Brasil. trabalhou com a gente nessa Seria muito época bem também. educado. A doutora Rosângela Monteiro, o Foi. doutor José Antônio de Moraes, são os melhores. Isso eu Colocaram digo ali com uma menina do são mesmo os peso. melhores. Do mesmo peso. Fizeram o boneco, exato. É isso, fizeram tudo perícia é certinho. isso. Não você escutar alguém que falar e fazer o relatório e ir embora. Em cima de Não, uma isso única não é cadeira, perícia. que era a cadeira errada. O né? mais grave aí, doutor, eu acho que fazer o relatório e mandar embora e falar antes do laudo Estava sair. lendo aqui, segundo consta, ela estava realmente desativada. E o parque está arguindo agora, está aqui, que talvez tenha havido uma falha humana, que alguém tenha destravado, conscientemente ou inconscientemente. Isso são palavras do parque. Alguém tenha destravado isso aí. Entendeu? Então, tudo é viável. Alguém queira prejudicar o parque, por exemplo, o dono do parque. Conseguiu. Conseguiu. Então, tudo realmente Agora, pode ter acontecido. uma trava, doutor, uma trava, se você chumba, se você coloca um cadeado, uma Eu sei, eu corrente, concordo você com não ninguém tem como vai arrebentar. Eu concordo contigo. Então, é a mesma coisa você pegar para uma criança, Perfeitamente. ter uma portinhora e você fechar com um trinco É. de correr e ela pegar e destravar. Não há dúvida nenhuma. Então, só nesse sentido já mostra que A negligência. essa, entre aspas, interdição, se é que ocorreu, foi mal feita. Porque se alguém poderia destravar algo que deveria estar travado, já se verifica uma possibilidade desse crime ter ocorrido. Não, e Perfeitamente. assim, eles estão os 4 na cadeira, no bloco ali do brinquedo, né? A menina está na cadeira interditada. Eles ficaram ali, as fotos provam, ainda conversando com os 4, pedindo para o pai da menina tirar os óculos. Como é que não verificaram, né? Cadeirinha por cadeirinha, Isso. que é um procedimento O que funcionário tem hoje que declarou ser feito. Que os familiares queriam ficar os 4 juntos. Tudo bem, eu concordo, porque se eu for num parque com meu neto, com minha família, eu quero ficar os 4 juntos, isso é normal. Só que a pessoa tem a obrigação de me dizer, não entra, aqui não cabe 4, só 3. Exatamente. Tem a obrigação de me dizer, não vem alegar agora que os 4 queriam ficar juntos, então por causa disso vão para a máquina da morte. Exatamente. A mãe E a falou que os obrigação de 4 advertir, aqui queriam não ficar pode 4. juntos mesmo. Claro. Eles tinham que avisar, não dá. E a obrigação Né? de Vão avisar. 2 Então, isso ou também 3, não Agora, pode. depois doutor, vai a menina. o parque insiste, a defesa do parque fala o seguinte, ocorreu falha humana. Humana. Eu pergunto para o senhor, Mas não foi foi só mecânica. humana ou foi falha técnica Não, também? foi falha técnica e falha humana. Eu também Porque acho as a duas cadeira coisas. estava, na verdade, desativada. Só que a criança conseguiu sentar ali. Então é uma falha técnica, uma falha mecânica. Sim. E aquela E cadeira ninguém está com defeito tirou, mecânico. é a falha humana. Perfeitamente. E a falha realmente do... Ô, Sônia, quem Da pega cadeira. avião sabe que antes do avião subir, Perfeitamente. a aeromoça, ela faz todo um Procedimento. Um procedimento Sim. de segurança e ela é obrigada, por norma da legislação Verificar aérea, tudo de olhar passageiro por passageiro. Isso, se perfeitamente. está com o Com o cinto. cinto não. E a cadeira está no... Se alguém e a cadeira E a está cadeira na posição também. normal. Se alguém se recusar a utilizar o cinto, o avião não sobe e essa pessoa É é retirada. detida e Retirada retirada do do avião. avião. Então a Exatamente. função daqueles 2 rapazes também estão para quê? Para verificar a operacionalidade e nesse caso, se eles tinham a orientação de não permitir que alguém sentasse, caberia a eles, que são os funcionários ali, falar: vocês querem andar os 4 juntos. Então, vamos fazer o seguinte, sai os 4 e na outra rodada nós vamos colocar na outra lateral. Perfeitamente. Exatamente. Mas não naquele Não naquela momento. cadeira. Agora, eles alegam, né, que eles haviam advertido o superior, que ele não tinha o poder de Não tinha autonomia para Mas, não doutor, deixar. quando subiu essa máquina, haviam 8 cadeiras vagas. Eu sei, perfeitamente. Então, mas se não Eu estou estava dizendo cheio, as alegações você passa para o outro, dos funcionários. o outro Pro bloco. outro bloco, Doutor exatamente. Arguino, aliás, o parque está alegando isso, tá? Dizendo que os 4 queriam ficar juntos, né? Aí veio um funcionário dizendo, em seguida, né, que havia advertido o superior.
É lógico, eu concordo que ele também não tem o poder de parar o brinquedo. É o superior. Ora, esse superior vai ter que aparecer. Mas ele tem que avisar a família. Ele já avisou, por enquanto está meio sigiloso o inquérito policial. Não para nós, eu não vou entrar em certo detalhe. De fato, ele já deu o nome desse superior. Entendi. Já deu. Ele vai ser ouvido, esse superior também. Certo. Né? Aí agora começa o jogo do empurra. Não, que é isso que eu queria ouvir. Os peritos não viram que o sangue, tinha sangue no chão, muito. Estava do lado oposto. Espera lá, esse espírito precisa ser demitido. E vou lutar para isso. Vou processá-los. Não há dúvida nenhuma. Meu Deus do céu, aqui está realmente o sangue. O sangue. E a criança caiu aqui. Ô, senhor espírito, não envergonhe a classe, por favor. Exato. Nós temos peritos com muito honradez e respeito. Temos uma aqui no nosso programa, né? Perfeitamente. Respeito com os familiares da vítima e com a própria vítima. Quer dizer, falece uma criança por culpa do parque e o parque continuou funcionando no mesmo dia, como se nada tivesse acontecido. Nós estamos requerendo hoje, pedindo aos meus assessores, ao doutor Daniel, que protocolasse nesse momento, aqui em Vinhedo, uma petição à juíza, né, requerendo que determinasse que o parque ficasse fechado um dia, em respeito aos familiares da vítima, em respeito à morte, na verdade, da pequena Gabriela. Nós esperamos realmente que a juíza conceda o nosso pedido, o pedido dos familiares da vítima, e que determine que o parque fique fechado um dia pelo perícia, depois das fotos, depois que o nosso programa mostrou as fotos, que o doutor Ademar conseguiu essas fotos, como é que ficou? Os peritos que fizeram a primeira provavelmente seriam os peritos que fizeram a segunda? Ou uma coisa ali já fala, afasta esses e manda outros? Não, eles vão ter que fazer, na minha opinião, vão ter que fazer e se retratar. Se houve eles erro. Fizeram a segunda e já saíram dizendo que a cadeira tinha problema. Você permite isso, Sônia? Claro. É lógico. Eu cheguei na delegacia, eu entreguei ao promotor e ao delegado, que eles realmente estavam no choque ao ver a foto, ficaram surpresos com aquela foto. Os telefones aqui não pararam. O promotor disse ao delegado, vamos mandar fazer a perícia nesse momento. Certo. Ligaram para o IC de lá, pedindo que fosse feita outra perícia. E disseram, tem uma foto aqui. Essa perícia realmente não corresponde à realidade. Certo. Tem a foto aqui que demonstra que a menina está posicionada assim. Estava na cadeira da foto. Acho que esse tipo de responsabilidade, como se diz, né? A posição não é bem esta, não, né? Aí foram para lá em Continente, fizeram outra perícia e já ligaram para o delegado em Continente, dizendo a cadeira realmente está com defeito. Ela abre na descida. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Agora, o delegado Fato, ele falou uma coisa importante. Ele falou, agiram de má fé comigo. É verdade, sim. Ou seja, então ele, como autoridade, ele está dizendo, agiram de má fé com a autoridade que está investigando o caso. A fraude processual. Fraude processual. Então, com certeza, o delegado, que por sinal é um rapaz muito competente e está muito dedicado a chegar à verdade dos fatos, além de apurar a questão da morte, ele mesmo disse, vai ter que apurar o quê? A mentira que foi engendrada no dia dos fatos. Exatamente. Ou seja, as pessoas que induziram os peritos a erro, porque o crime de fraude processual nada mais é, Sônia, de você induzir o perito a erro para atrapalhar a justiça. Eu vou mais ainda. Os peritos têm a sua responsabilidade. Houve negligência, houve imperícia, houve imprudência dos peritos. Você sabe disso. Eles não podem só acreditar no que falaram para ele, não. Eles têm obrigação de ter feito bem onde a criança caiu e ter feito o levantamento igual aos casos do Nardoni, que você sabe. Então, nós não podemos admitir que esse peritos fique impune também. Houve ingenuidade deles, não tiveram capacidade, eles vão explicar isso no processo administrativo. Está também apurando o seguinte, como é que foi feito esse socorro? Havia consignado uma morte e o corpo foi tirado para que você descaracterize a perícia? Ela já Segundo a mãe, já estava ela quando olhou para a filha estava morta já. Não estava mais respirando. Porque o corpo no local diz muito. Não poderia, esse corpo não poderia ter tirado, porque removido. Ele foi tirado, ele foi removido. Mas aos interesses financeiros. Exato, porque ele foi removido e as primeiras informações, e a gente tem tudo isso documentado, inclusive até dos sites que publicaram, davam conta que ela não resistiu durante o caminho, o trajeto até o hospital. Então, mas foi assim que foi colocado desde o começo, como se ela não tivesse morrido no parque. A mãe viu no local que a filha havia falecido. A mãe e o pai, eles
são muito E por interesses claros em escusos, né? relação a isso. Tiraram o cadáver daí para mandar para outro E houve descaracterização Houve. do local de crime. Gomes vai falar. Depois o Lordelo vai falar também, porque ele tem um relatório que eu acho que o doutor Rogério vai gostar muito de ter em mãos e o doutor Álvaro também, né? Daqui a pouquinho o Lordelo explica. Pode falar, doutor. O Sônia, antes Você viu de que mais você já nada, provocou mais uma reviravolta eu na quero história, aqui né? e transmitir um abraço que o Datena ontem mandou para você. Tá certo. Tá? Um abraço para você, Datena. Muito obrigada. Sorte, sucesso aí, muita saúde, tá bom? Bom, veja só. Se o delegado tiver dificuldade em fazer o levantamento, está à disposição. É só me telefonar que eu envio. Eu sei que o meu colega também, doutor Lordelo, também tem algumas considerações a esse respeito. Pode falar. Nós temos uma pessoa de Araras, do meu distrito policial, ela fez uma queixa contra esse parque no dia 26/6/2011. O nome dela, vou dizer aqui ao ar. Pode falar. Não a conheço. Jusceli Panosso. Ela alega que estava na montanha-russa, né? E que dentro do movimento do brinquedo, ela bateu e se machucou. Está aqui um BO Mais uma feita denúncia. em Araraquara. É público, por isso que eu vou mostrar. Claro. Onde uma vítima do parque de Araraquara, que minha assessoria levantou. Temos também, no dia do 15 de Guarulhos, no dia 18/10/2009, nós temos também uma pessoa, Loreta Meli de Pierre, faz também um BO quanto ao parque, alegando que os Circos dos Horrores, que era um local escuro, talvez se machucar também. Certo. Temos aqui também uma outra ocorrência também, feito em Vinhedo, na delegacia de Vinhedo, Lá mesmo. no dia 26/10/2011, né? Yasmin Victória de Souza, que ela faz também uma reclamação sobre o parque que ela se machucou também. Também se machucou, Bom, e outros né? mais que eu tenho aqui. Então, é questão do delegado de polícia ter que tomar as providências. Não sei se ele tomou ou não. É crime culposo, é culposo. Né? E se essas ocorrências foram feitas em outras cidades, é obrigatório, você sabe disso, que a cidade que foi feito o BO encaminhe para o delegado também, né? para instaurar um competente inquérito policial. Tá certo. Quer Então, dizer, é questão agora da vontade da autoridade policial tomar as providências. e parece que eles estão muito interessados mesmo, tanto que o promotor, o doutor Rogério, assim que soube o que o doutor Ademar Gomes falou aqui no nosso programa, já pediu ao delegado para ir para lá e eles levantarem todas as queixas ou denúncias, boletins de ocorrência já registrados em relação a problemas com o parque. Isso eu acho muito importante mesmo. Bom, de volta aqui ao nosso programa, o doutor Ademar Gomes tem mais uma entre as inúmeras denúncias, não é, nessa área de consumidor em relação ao parque de diversões. Veja, Sônia, no dia 18 de julho de 2010, o senhor Antônio Carlos Sampaio Martins de Barro Júnior, ele fez um boletim de ocorrência contra o parque. Ele é deficiente visual. Entendi. Ele não conseguiu brincar nos brinquedos. Ele foi não conseguiu entrar em nenhum dos barrado? brinquedos. Está aqui a denúncia que ele fez também. Minha assessoria levantou isto. Também é Que é importante. vergonhoso, Sônia. Quer dizer, sabe porque deficiente visual não pode brincar? O que é isso? Dizendo que o parque não aceita, né? Não concorda que deficiente físico Compareça use e use os Quer dizer, brinquedos. está aqui outra denúncia. Realmente. Obrigada, doutora Ademar Gomes, Nada, mais Sônia, uma vez que pela isso. presença, parabéns pelo trabalho. Doutora Maria do Rosário, sabe que é sempre um prazer recebê-la aqui no nosso programa, Prazer é uma meu, grande Sônia. perita, e o Jorge Lordelo, que já é aqui na nossa casa. Obrigada, tarde. viu, Lordelo? Bom fim de semana para todos vocês. Beijo grande, até segunda. Tchau, tchau.